Boa tarde a todos, estamos aqui seguindo a programação do SBPEA com mais uma palestra para vocês. Essa palestra é intitulada Como usar a IA para potencializar o ensino e a aprendizagem. O palestrante é o professor Ezequiel Roberto Zorzal, que é professor associado de Ciência da Computação e Engenharia no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, o ICT da Unifesp. Ele é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia e bacharel em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. O professor também é pesquisador e orientador integrado no Programa de Pós-Graduação Profissional em Inovação Tecnológica e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de São Paulo, onde ele desenvolve seus atuais interesses de pesquisa em realidade virtual, realidade aumentada e realidade misturada, para treinamento e ensino. Ele atua simultaneamente como pesquisador associado no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Professor, em nome da comissão organizadora do SBPEA, do oitavo SBPEA, na verdade, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando conhecimentos, e desejar uma excelente palestra a todos. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado aí pelo convite, tá? Eu vou começar aqui, então, minha apresentação. Obrigado pela apresentação, Fabrício, né? Eu só vou deixar em complemento aqui esse slide que tem um QR Code, né? Para aqueles que gostariam mais de ter um contato ali direto, tá? Você pode apontar aí para a sua tela. Você vai conseguir ter alguns links específicos para que a gente possa ter um contato mais direto, tá? Então, assim, como o Fabrício já mencionou, eu trabalho aqui na Universidade Federal de São Paulo e a minha área de atuação são tecnologias emergentes. Eu trabalho com Extended Reality, né, realidade virtual aumentada, desde 2005 e também trabalho com outras tecnologias. Então, atualmente, estou aplicando, inclusive, inteligência artificial, né, nas minhas aplicações imersivas e também em algumas interfaces que são adaptativas, que são diretamente focadas mais para o âmbito industrial, educacional, até mesmo as interfaces médicas. Aqui na Unifesp, né, nós temos um contato muito forte, né, com a atuação médica, então a gente tem muitos projetos voltados para essa área. O que eu gostaria de falar para vocês hoje é como usar, então, a IA para potencializar o ensino e a aprendizagem. E para isso, eu quero começar aqui apresentando mais ou menos ali o nosso rumo que nós vamos tomar aqui nessa palestra. Eu gostaria de apresentar rapidamente uma compreensão da inteligência artificial e o seu funcionamento. Quero apresentar também alguns desafios éticos, né, que a IA ela pode apresentar, principalmente na questão da educação. Vou mostrar um pouquinho, né, do nosso ponto de vista, o que seria o papel, quais são as oportunidades da inteligência artificial para o ensino e aprendizagem, e também alguns recursos de inteligência artificial para a educação, bem como também uma visão sobre o futuro, né, da educação, o futuro da escola, envolvendo a questão da inteligência artificial. Bom, para começar, então, eu vou aplicar aqui um conceito básico do que é IA, de fato. Né? A IA, como conceito tradicional, nós percebemos que ela visa, né, ser sistemas, né, ou algoritmos que simulam a inteligência humana para realizar algumas tarefas complexas, para a gente automatizar algum processo específico e também melhorar a eficiência ali de algumas áreas que nós podemos aplicar. A inteligência artificial está sendo aplicada em muitas áreas. Nós percebemos que ela tem aplicação direta na parte da saúde, principalmente. Nós tivemos diariamente pesquisas e projetos voltados para a área da saúde, para melhoria, por exemplo, de diagnósticos, né, identificação de doenças, antes mesmo de sentir sintomas, por exemplo. Na questão do e-commerce, né, para fazer recomendação, por exemplo, né, de algum tipo de material, algum tipo de item específicos, finanças, reconhecimento facial, a gente trabalha com isso todos os dias, a gente consegue perceber isso, né, durante as nossas aplicações do cotidiano, e também na questão de jogos, entretenimento, na agricultura de precisão, veículos autônomos, chatbots, né, que nós estamos acostumados a utilizar, por exemplo, o ChatGPT, e também, obviamente, a questão da educação. E o mais legal da inteligência artificial aplicada na educação é porque nós podemos perceber que a educação ela fica adaptada ou personalizada. Eu vou mostrar um pouco mais nessa palestra sobre essa aplicação em si mais focada na parte da educação.
Mas antes disso, eu queria só fazer um contexto, né, da fundamentação, para a gente poder perceber, né, o quanto a inteligência artificial ela pode ser útil e também o quanto nós precisamos de perceber ali sobre a questão de desafios que nós podemos encontrar também com essa tecnologia. A questão é sobre os nossos pensamentos, né, como nós aprendemos, por exemplo. Eu criei esse slide aqui, né, com humano versus inteligência artificial, basicamente para tentar apresentar, né, que nós aprendemos a partir das nossas experiências. Então, nós temos ali, né, nós entendemos o mundo a partir dos nossos sentidos, à medida que eu vou visualizando alguma coisa, que eu vou experimentando alguma coisa, que eu vou ouvindo, que eu vou sentindo, eu consigo coletar informações e interpretar essas informações, então, fazendo com que nós tenhamos ali uma espécie de tomada de decisão. Então, percebe o seguinte, né? À medida que nós vamos vivendo, nós vamos recebendo, nós vamos analisando e armazenando informações e liberando essas informações a partir dos nossos sentidos. Nós podemos perceber, por exemplo, né, nesse experimento, eu tenho 3 filhos, tá? Eu peguei há muito tempo, hoje o Daniel, coloquei aqui o Daniel, na época que eu perguntei para ele, ele tinha 3 anos, hoje ele já tem 11. Então tem muito tempo que eu fiz esse experimento. Eu falei para ele assim, olha, Daniel, como você desenharia uma casa? Desenha uma casa para o papai. Ele com 3 anos, ele desenhou essa casa aí. Ele falou que é uma casa foguete. É uma casa que tem um escorregador, uma casa foguete. Achei bem interessante. Aí a minha filha do meio, a Laura, ela estava com 5 anos, eu falei assim, desenha uma casa para o papai. E com a concepção dela, com as informações que ela já tinha em mente, ela desenhou uma casa, uma espécie de um castelo encantado. E aí a Luísa, que é a minha filha mais velha, ela já tinha 6 anos, eu falei, desenha uma casa para o papai. Ela desenhou uma casa basicamente, com portas, janelas, telhados. Isso que a gente pode perceber, que à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai aprendendo, o nosso cérebro ele pode ficar, inclusive, uma espécie de Einstein, uma espécie de configuração. Então o nosso cérebro ele vai aprendendo coisas e nós vamos criando padrões específicos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, pense em uma catedral, e aí eu apresento a Catedral de Petrolina, todo mundo vê ali uma porta bonita, né? As 2 torres, muito legal essa catedral, que linda, né? A Catedral de Piracicaba, o mesmo padrão, é uma catedral. Uma Catedral de Curitiba, olha que legal essa catedral, muito linda também. Mas, quando vem algo diferente, né? Olha, que criatividade, olha só essa catedral, é algo que foge dos padrões. Isso significa que, à medida que a gente vai colocando informações na nossa cabeça, basicamente a gente vai criando, né, uma espécie de padrão. Então, por exemplo, né, onde vem as nossas ideias? Se você pegar assim, a partir do momento que você vê, você ouve, você toca, enfim, experimenta e cheira, você começa a criar o seu subconsciente e vai organizar todas essas informações. Eu coloquei um chuchu ali, só para a gente perceber uma coisa. Olha, se você pensar assim, pensa em um chuchu. Chuchu, às vezes, é uma coisa que muita gente fala, não tem gosto, né? Algo que a gente não tem muita recordação. Mas se eu falar assim, olha, pensa em um limão. Quando você pensa em limão, parece que saliva a boca. Eu até coloquei ali uns memes das criancinhas quando experimentam o limão pela primeira vez. Dá aquele arrepio. Porque você lembra desse padrão. Então, se você lembrar agora, por exemplo, de um limão pingando na sua boca, essa informação ela é buscada no seu cérebro e, basicamente, essa ideia, esse experimento, essa experiência que você já viveu, que você conhece, você consegue recordar, você consegue buscar isso no seu cérebro. E aí, basicamente, tudo que nós vemos, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, isso vai influenciar nossa maneira de pensar e agir. Ou seja, as informações que nós recebemos, isso vai moldar a nossa mente. Na inteligência artificial é bem parecido. Então, qual que é a diferença básica? É que no nosso comportamento humano, eu vou capturando essas informações e eu vou criando, basicamente, um conjunto de informações de tal forma que eu vou agir conforme aquelas informações elas são gravadas e são concebidas ali na minha mente. E a inteligência artificial ela também precisa ser treinada. Ela precisa de conjunto de padrões, um conjunto de informações, desculpa, para aprender padrões, para criar previsões, por exemplo. Então, a IA, ela coleta informações de forma manual, por exemplo, algumas pessoas enviam, por exemplo, essas informações. Ela pode ter uma coleta via sensores, você pode capturar essas informações a partir de dispositivos. Ela pode ter uma espécie de mineração de dados. Na própria web, por exemplo, é possível extrair informações para alimentar, né, essa minha inteligência artificial.
e também esses dados eles podem ser compartilhados de alguma forma, de tal maneira que eles podem auxiliar essa rede de informações. Então, à medida que nós vamos colocando informações para a inteligência artificial, ela vai criando padrões, e ela vai reconhecendo esses padrões. Aqui eu coloquei só uma espécie de classificação aqui, no qual nós temos ali tigres e cachorro, no qual nós temos um algoritmo que extrai características específicas e vai classificar essas informações. E aí, qual que é a grande sacada nisso aí, digamos assim? É que o modelo, quando ele é bem treinado, ele basicamente ele vai ter a quantidade de erros reduzidos. Então a gente precisa ter um modelo muito bem treinado, com muitas informações e bem ajustado para minimizar erros. Que eu coloquei um exemplo, você tem tigres e cachorros treinados aqui nessa rede. E aí, qual que é a característica de tigre? Seria basicamente as listas ali, né, toda aquela parte. Então o contexto em si, isso pode basicamente, né, ela pode influenciar a decisão da inteligência artificial. Isso é só uma ideia, né, de como a inteligência artificial ela pode ser treinada. Então, à medida que nós vamos criando informações, ela vai também aprendendo com esses padrões específicos, tá? Obviamente, né, nós temos desafios éticos com base nessa estratégia aí de inteligência artificial. Então, por exemplo, a IA ela vai depender, como a gente mencionou, de muitos dados para poder gerar, né, um modelo eficaz. Isso vai levantar preocupações sobre privacidade, obviamente. Então, assim, um dos grandes desafios éticos são os usos de dados. Então, por exemplo, a gente vai aplicar isso na educação, para o ensino. Ok, eu preciso de informações para alimentar esse modelo. Obviamente, se eu for estudar o meu aluno, se eu for estudar a minha turma, obviamente, talvez eu vou precisar de algum conjunto de dados específicos, mas a gente tem que ficar ciente de que nós precisamos utilizar dados apenas que não sejam, aliás, apenas aqueles dados que estão ali liberados, digamos assim, na lei de proteção de dados, na LGPD. Porque se eu utilizar algum dado que possa ser sensível, isso pode prejudicar, inclusive. A gente tem esse desafio, né, que basicamente é o uso de grandes conjuntos de dados que pode prejudicar a nossa privacidade. Um outro desafio que nós visualizamos na questão da IA é que ela pode manipular o conteúdo e ter desinformação. Nós podemos perceber diariamente vários conteúdos falsos, né, enganosos, e isso pode gerar grandes consequências para a sociedade. Como eu falei para vocês, né, nós temos ali a nossa forma de aprender. Imagina só, eu vou crescer em um ambiente, eu humano cresço em um ambiente no qual uma pessoa fala para mim assim, olha, se você tomar leite com manga faz mal. Se você tomar leite com manga faz mal. Leite com manga faz mal. Você vai crescer e você vai replicar isso. Olha, não tome leite com manga, isso faz mal. Ou seja, pode ser um mito, e de fato é um mito, porque tinha toda uma história, né, sobre esse contexto em si, né, na época lá dos escravos em si. Mas o que acontece? Eu vou crescendo com esse tipo de informação e eu acabo replicando isso. E à medida que as pessoas vão falando, olha, muitas informações que são praticamente próximas ali, ou correlatas, né, eu vou começar a deduzir, então, de fato, leite com manga faz mal, e eu vou começar a reproduzir isso. E a inteligência artificial da mesma forma. À medida que as informações elas vão sendo aplicadas ao modelo, se eu começar a colocar informações falsas ou conteúdos enganosos, basicamente ela vai começar a aprender com aquilo, vai criar um padrão e achar, basicamente, que aquele padrão é o correto. E vai começar a criar conteúdos voltados para aquele padrão. Isso é um tipo de consequência que pode ser gerado em uma inteligência artificial, por exemplo. Além disso, né, existem várias informações, vários conteúdos que são, de fato, enganosos, que são falsos. Perceba, essas imagens, né, são todas imagens geradas por inteligência artificial. Essa pessoa ela não existe, obviamente. E nós temos aqui vários tipos de expressões, né, que a inteligência artificial ela pode já representar isso para a gente. Então, ela define, né, o que é uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está chorando, uma pessoa que está ansiosa, que está com vergonha. Isso é feito, né, essa possibilidade, ela consegue já perceber quais são as características e criar conteúdos próprios para isso, por exemplo. Aqui tem um exemplo de conteúdo falso que bombou na internet há um tempo, né, que seria o Papa utilizando, né, essas roupas aí fashion, né, que na época de Fashion Week, etc. Ou seja, essas informações, né,
são falsas. Isso é criado diariamente, né? Vários conteúdos são gerados dessa forma. Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada para esse fim também. Então, nessa era que nós vivemos, na era digital, eu posso dizer que a verdadeira sabedoria está em reconhecer o que é genuíno e o que é verdadeiro. Isso, basicamente, para a educação, isso é muito forte. A gente precisa de perceber o que está sendo gerado, né, o que está sendo construído, se aquilo que está sendo feito é, de fato, algo verdadeiro, se é, de fato, algo que é genuíno. Então, nós precisamos ter esse tipo de consideração. Outra coisa, né, que nós podemos perceber também com relação a desafios éticos é a viés de algoritmo. Então, nós podemos perceber que a inteligência artificial ela pode criar, sim, discriminação, exclusão social. Ou seja, dependendo da forma que os dados eles são alimentados, nós temos algoritmos ali que podem reproduzir preconceitos, por exemplo. Esse aqui é um exemplo de aplicação no qual toda a parte de treinamento de reconhecimento facial foi treinada a partir de uma pessoa com a pele mais clara. E aí uma pessoa com a pele mais escura, basicamente, testando essa aplicação, ela não é reconhecida. Então, isso é algo discriminatório. Então, assim, ainda existem esses desafios que estão sendo tratados, obviamente, né? Então, esses padrões, eles precisam ser cuidados para que as aplicações elas possam ser, de fato, efetivas, tá? Mais um tipo de desafio é autonomia e responsabilidade. Por exemplo, quem é o culpado, por exemplo, de um acidente de carro autônomo? Então, é muito comum hoje você perceber que existem vários carros autônomos, né, principalmente fora do Brasil, no qual você já pode pedir táxi, né, Uber, né, e o carro é autônomo, então não tem motorista. Você vai sentar lá e o carro ele vai te conduzir de uma maneira como se fosse uma forma tradicional, vai te levar até qualquer outro lugar, enfim. Mas e se acontecer um acidente, né? Quem é o responsável por isso? Ainda não tem esse tipo de regimento, esse tipo de lei. Então, essas coisas são desafios que ainda existem na inteligência artificial. No entanto, né, nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre a questão do uso da inteligência artificial nas oportunidades do ensino, né, e aprendizagem. Então, assim, com relação às oportunidades da inteligência artificial, nós podemos perceber que existem várias. Eu peguei aqui e fiz um recorte, né? Qual que é, de fato, o papel da IA no contexto da educação? O que de fato, a gente espera da IA nesse contexto? Então, assim, a IA, como eu já mencionei lá no início, ela pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento. E, no contexto da educação, nós podemos perceber que ela pode ser uma ferramenta para apoiar o professor. Ela vem aqui para auxiliar os professores, ela vem aqui para personalizar o ensino, por exemplo, ela vem para automatizar os nossos processos, economizar o tempo, dando tempo, um tempo mais de qualidade para o docente, né, para o professor ter, de fato, ali aquele contato com o aluno e fazer, de fato, o trabalho dele, né, criando essa conexão, ensinando, ter um feedback em tempo real. Então, esses são alguns papéis que a gente consegue identificar no contexto da educação. Eu tentei dividir aqui as oportunidades em duas partes, né? Então, eu vou tentar falar um pouquinho de oportunidades no contexto do professor. O professor ele pode, basicamente, utilizar a inteligência artificial para personalizar o ensino dele. E eu vou mostrar aqui na prática algumas maneiras para que a gente possa personalizar, né, por exemplo, né, conteúdos que às vezes são maçantes em sala de aula, mas que a gente pode tornar esse conteúdo um pouco mais apropriado, né, de uma maneira mais, digamos assim, gostosa, mais adaptada, né, ao contexto daquela turma especial. Outra forma, né, de você perceber uma oportunidade no uso da inteligência artificial no âmbito do professor é você monitorar o progresso. Então, é muito difícil, né, você ter uma turma ali de várias pessoas e você monitorar o progresso desses alunos. E com a inteligência artificial é possível você criar aplicações ou utilizar aplicações que permitam você monitorar esse progresso em si. Além disso, automatização de tarefa, por exemplo, correção de avaliação, né? Você tem ali, basicamente, outras oportunidades, né? Por exemplo, apoio na geração de planos de ensino. Então, existem muitas aplicações que podem ser utilizadas no âmbito do professor. Isso é muito interessante, porque o professor em si, ele está ali, né,
mais agora na atuação direta com o aluno, e ele usa essas ferramentas que podem ser úteis para avançar ali e dar para ele um suporte mais eficaz na questão da educação, melhorando a qualidade do ensino e aprendizagem do aluno. E já para o lado do aluno, quando a gente percebe, nós podemos analisar que o aluno ele pode utilizar a IA para pesquisar, por exemplo, para aprender coisas novas, para criar, para resolver problemas, né? Às vezes, muitos alunos eles podem ter uma espécie de bloqueio em sala de aula, e às vezes os exemplos que são apresentados em sala de aula, às vezes eles não conseguem alcançar ali a expectativa daquele aluno. Eu falo por mim mesmo, né? Na época que eu fazia graduação, e quando eu estava ali na aula de cálculo 2, por exemplo, eu ficava pensando, onde que eu vou aplicar isso na computação? E aí, quando eu perguntava ao docente na área de matemática, ele tentava passar ali alguns contextos, mas para mim não era o suficiente naquela época, eu fui entender um pouco depois. Então, isso acaba deixando, né, que o aluno fica um pouco mais desmotivado. Então, a inteligência artificial ele pode ajudar a resolver esse tipo de questão. Ajudar a praticar, por exemplo, quem sabe ter um tutor virtual, um tutor inteligente do lado do aluno, para tentar ali auxiliar, né, da forma que ele possa aprender de uma maneira mais eficaz. Inclusive, cada aluno ele tem uma forma diferente de aprender, né? Cada um tem uma expectativa, cada um tem uma bagagem de informação específica em sua mente. Isso vai fazer com que a forma de aprender, a forma de perceber o mundo é diferente. Como eu mencionei lá no início, nós temos ali muitas informações, nós vamos capturando nossas informações, e aquilo que a gente vai aprendendo, aquilo que a gente vai vivenciando, experimentando, isso vai moldar a nossa mente. Então, a mente de cada um que está em sala de aula, a mente de cada aluno que está em sala de aula é uma mente diferente, digamos assim, um armazenamento diferente de informações, no qual, quando eu quero colocar outras informações ali dentro, muitas vezes eu preciso de ter algum tipo de contexto para ter essa permissão para colocar uma nova informação na mente de um aluno. E a inteligência artificial, muitas vezes, ela consegue perceber o desejo, né, e assim, o perfil de cada um dos seus alunos, fazendo com que a gente consiga chegar mais próximo, né, a questão do ensino, da aprendizagem. E outra coisa interessante também é que ela pode estimular a criatividade. Quando eu falei lá no início sobre os meus filhos, né, meu menino de 3 anos falando, olha, eu gostaria muito de uma casa foguete. O que acontece? Quando ele fala assim, oxa, chega na sala de aula, eu quero uma casa foguete. Uma casa foguete, muitas vezes os colegas deles vão rir da cara dele. Ah, casa foguete, cara, casa foguete não existe. A casa, ela tem que ser uma casinha de portinha, de janelinha. E aí a gente vai perdendo a criatividade. E aí eu mostrei para vocês as catedrais. Quando nós, como adultos, a gente vai construindo os padrões, replicando, o prédio tem que ser assim. O carro ele tem que ter 4 rodas, ele não pode voar. E quando chega um carro voador, todo mundo duvida, e aí a gente aparece e fala, nossa, essa pessoa é um gênio, ou seja, está usando a criatividade dele. E aí eu posso utilizar essa questão, né, de como será que a IA desenharia o meu sonho, a minha casa, por exemplo. Quando eu falei para o meu filho de 3 anos, desenha sua casa. Eu vou desenhar uma casa foguete com escorregador. Como poderia ser isso, né, num ambiente, assim, digamos assim, mais real? Aí eu pedi aqui a IA para desenhar uma casa foguete para mim com escorregador, ela acabou desenhando, né, essa réplica de casa foguete com escorregador, e ficou bem interessante. Da mesma maneira, a minha menina do meio, tem uma casa uma casa castelo. Eu fui pedir, olha, vamos fazer uma casa castelo para ver como que é? Aí uma casa comum, como é que é geralmente uma casa comum? E como poderia ser uma casa embaixo do oceano? E como poderia ser uma casa na Lua? E como poderia ser uma casa dentro de um parque aquático? Como poderia ser uma casa voadora? Como poderia ser uma casa nas nuvens? Ou seja, a criança ou a pessoa que está ali aprendendo, ela pode viajar e perceber que as suas ideias elas podem ser criadas, né, ou desenhadas para ela poder ajudar ali com seus sonhos e ter uma criatividade maior. Então, assim, a IA ela é muito forte em criatividade, porque ela consegue, basicamente, unir informações e ideias da medida que você vai criando contexto e você vai solicitando essas informações, você vai criando novas possibilidades, visuais, inclusive, de tal maneira
que aquele aluno ele tenha assim um vislumbre sobre aquela informação e fala, nossa, que legal, olha só como seria minha casa foguete. E por que não ter uma casa foguete, por exemplo, né? Porque às vezes a gente bloqueia isso. E aí, com esse tipo de tecnologia, a gente consegue deixar uma educação, um ensino muito mais adaptado, né, para aquele pensamento, para aquela ideia daquele aluno. Ou seja, com inteligência artificial, cada aluno ele pode ter um ensino personalizado, como se fosse único na sala de aula. Eu não preciso ter, por exemplo, um padrão de aluno em sala de aula. Os meus alunos, por exemplo, têm que ser assim, assim, assim. Não. Com inteligência artificial, eu posso criar, né, basicamente, um estímulo de pensamento, apresentar o conteúdo e dar esse conteúdo de uma maneira adaptada, de tal maneira que ele fique engajado com esse conteúdo. Por exemplo, pessoas que gostam de matemática, pode ser que eles vão ter problema para estudar biologia, português, línguas, filosofia, história. E por que não usar a matemática, por exemplo, nesse contexto e vice-versa? As pessoas, por exemplo, que gostam de educação física, como é que eu posso inserir matemática na educação física? Então, com esse tipo de tecnologia, a gente consegue ter uma criatividade muito maior. Eu estou falando usar a ferramenta a nosso favor. Por quê? Nós temos, por exemplo, eu sou uma pessoa voltada aqui mais para a área de exatas. Eu sou da área de computação, eu sou da área de exatas. Só que acontece, se eu começar a perceber que tudo que eu tenho que oferecer para os meus alunos tem que ser baseado na área de exatas, né, pode ser que eu perca algum tipo de contato, algum tipo de oportunidade para passar o conteúdo para outra pessoa. Porque eu posso estar falando com alguém da área de humanas, por exemplo. Como é que eu posso ensinar algoritmos para alguém da área de humanas? Né? Eu tenho esse desafio aqui, inclusive, na Unifesp, até porque a Unifesp ela tem um curso aqui que é um curso interdisciplinar, no qual as pessoas entram, apesar de serem cursos na área de exatas, mas são, por exemplo, eles entram no curso de bacharel em ciência e tecnologia, e dali eles podem optar ir, por exemplo, para uma área de biomédica, né, engenharia biomédica, para engenharia de materiais, ou para engenharia da computação, ou para ciência da computação, matemática computacional, enfim. O que acontece? Os alunos mais voltados da parte de engenharia de materiais, biomédica, ou seja, eles são mais alunos mais voltados para a área da saúde, por exemplo. Os alunos mais para a área de matemática e computação, eles são mais da nossa área de exatas. E aí, como é que eu posso atingir, né, um aluno da área de ciências, né, de área de medicina, por exemplo, com os meus algoritmos? Eu preciso de adaptar as minhas atividades, eu preciso de adaptar a forma que eu vou falar para aquele público. Então, a inteligência artificial ela consegue nos ajudar com isso. Porque imagina que eu tivesse que parar aqui para pensar agora como eu vou falar, por exemplo, para uma pessoa que gosta de filosofia. E eu não sei muito bem filosofia. Eu vou ter que aprender filosofia para poder passar um conteúdo que eu sei para ela e tentar me adaptar. E essas ferramentas, elas conseguem, de uma maneira mais rápida, nos ajudar e nos apoiar para isso, né? Para repassar os nossos conteúdos para os nossos alunos. Isso é muito interessante. Por exemplo, né, a gente pode pensar o seguinte com relação a recursos. Né? Eu peguei aqui, eu criei uma tabela. Essa tabela aqui é uma tabelinha periódica que eu chamei assim. Se vocês quiserem, vocês podem baixar essa tabela, só pegar o QR Code, tá? Aponta para o QR Code, é uma tabela que você pode fazer o download. Apontando o QR Code, aí você vai fazer um download dela no PDF. E cada item, né? Cada item aqui dessa tabela vai ter um link, tá? Então você vai poder clicar e acessar essas ferramentas, tá? Então, assim, isso aqui são só um pouquinho de recurso que existe na educação. Existem muitos, centenas e centenas já de recursos de inteligência artificial que podem nos ajudar. Sem falar que a gente pode criar os nossos próprios, tá? Eu coloquei aqui alguns mais, digamos assim, os recursos mais utilizados, né? Os recursos que são geralmente utilizados ali de uma maneira gratuita, muitos deles ali você consegue utilizar de forma gratuita, ou então pelo menos uma parte experimental dessa ferramenta, mas você pode perceber que existem muitos recursos já. Então você tem aqui, por exemplo, uma seção aqui de chatbot, que eu chamei, você tem, por exemplo, o ChatGPT, né? Você tem o Cloud, né? o chatbot do Google, e assim, eu fui colocando os mais utilizados, por exemplo. Você tem outras fases aqui que são a parte de criação de conteúdo, redação, que pode nos apoiar. Aqui nessa parte amarelinha é uma parte de produção, edição de vídeo.
Por exemplo, eu gostaria de criar vídeos, né, personalizados para minha turma. É possível você criar com inteligência artificial. Eu quero criar podcasts, né, atividade de podcast, de áudio, né, que é algo diferente. O aluno ele começa a ficar vidrado nisso. Então, por exemplo, nós conseguimos decorar coisas e aprender coisas quando a educação ela vem ali e nos motiva de fato, e ela cria uma sinapse. Então, quando eu vou aprender uma coisa que eu gosto, e o professor ele chega ali com algum tipo de conceito que eu amo, por exemplo, eu vou aprender de uma maneira muito mais rápida. Eu lembro até hoje, né? Eu passei aqui agora, eu vi a tabela periódica, eu lembro até hoje. Quando eu fui estudar para o vestibular, quando eu ia lá, metais alcalinos terrosos, poxa, eu tinha que decorar aqueles elementos, né? Berílio, magnésio e tal. Aí, qual que foi a estratégia que nós utilizamos? Criar frases que pudessem gerar um sinapse na nossa mente. Então, eu lembro, por exemplo, até hoje, metais alcalinos terrosos, bebi magnésio na casa do senhor Barão de Rabicó. Ou seja, para mim aquilo era algo diferente, algo assim, imagina eu beber magnésio na casa do senhor Barão de Rabicó, é algo que criou um sinapse, né? Eu começava a perceber aquilo, tentava me imaginar ali naquele momento, e aí eu começava a decorar aquelas frases. Então, a educação, ela pode ser bem, assim, recebida, né? Ou seja, você pode gerar uma educação de qualidade quando você começa a levar essas estratégias em si. E a inteligência artificial ela pode ser utilizada para criar esse tipo de ambiente, no qual você pode, por exemplo, utilizar recursos para criar podcast com os alunos, por exemplo. Aqui eu coloquei uma seção aqui de detecção de IA, que muitas vezes é interessante, né? Eu quero fazer uma redação ali, a pessoa faz uma redação total em IA, você tem recursos ali que podem te apoiar ali na detecção de IA. Mas eu tenho também, por exemplo, várias aplicações, né, na parte de assistência educacional. Por exemplo, eu quero criar planos de aula. Existem já ferramentas, inclusive ferramentas nacionais, no qual você fala qual que é a série do aluno, fala qual que é o conteúdo, e aí com base, né, já nos padrões, né, dos conteúdos que já estão oficiais, né, no padrão do Ministério da Educação, ele já consegue extrair essas informações e criar para você um plano de aula, estratégia de avaliação, tudo já automático, basta você dizer qual que é a turma, o aluno, qual que é o tipo de série, qual que é o assunto, e ele já gera automático para você. Então, assim, existem muitas e muitas aplicações muito relevantes na área de educação. Para você criar apresentações narrativas, né, storytelling, por exemplo, existem muitas aplicações para isso. Eu quero criar gráficos, né, imagens específicas, por exemplo, eu criei aquela imagem lá da Casa Foguete, né, com aplicativo de IA. Basta eu criar contextos ali e fazer o meu prompt específico. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de prompt, né? Existem, inclusive, profissões que são engenheiros de prompt, né, no qual a pessoa fica só responsável para adaptar e melhorar o prompt de inteligência artificial. Então, até essa próxima página aqui, por exemplo, eu tentei criar um acróstico para tentar facilitar a criação de prompts. Então, por exemplo, eu gostaria, né, de criar um prompt para um aplicativo, para um chatbot, fazer para mim uma avaliação para os meus alunos. Ok, qual que é o contexto dessa avaliação? Ou seja, qual que é a descrição, a situação ali? Né? Aí você vai falar o contexto. Qual que é o requisito dessa avaliação? Você vai definir o que você quer de fato. Você vai passar instruções específicas. Né? Qual que é a audiência? Qual que é o público-alvo? Né? São alunos de qual série, por exemplo? O que você espera que aconteça? Qual o formato de saída? Eu gostaria que fosse questões de múltipla escolha, por exemplo, essa avaliação. Ou seja, eu crio um acróstico que chama CRIAR. Você vai colocar o seu contexto, vai colocar o requisito, vai colocar a instrução específica, a audiência, né, o público-alvo, o resultado. Com base nisso, geralmente, né, os prompts criados a partir desse contexto, desse acróstico, basicamente você vai ter uma boa saída de qualidade. Você vai ter uma boa saída e você vai poder validar isso. Mas por que validar isso? Porque, como eu falei para vocês, no início, nós precisamos sempre tomar cuidado com o resultado da inteligência artificial. Muitas vezes, o que resulta, né, de um pedido da inteligência artificial pode ser algo que é falho. Porque, assim como nós, né, quando nós aprendemos uma coisa que não é correta, a gente acaba replicando aquilo. Né? Não que a gente
você não sabe que aquilo é correto, você acaba falando aquilo porque você acha que aquilo, alguém já te contou, você acha que é verdade, você vai repassando. E aí é da mesma forma. A inteligência artificial ela vai aprender um contexto, e dependendo desse contexto, ela vai te oferecer uma saída que às vezes não é o que você espera. Então é muito importante validar. Então eu criei esse acróstico. Você cria o prompt e valide a saída do resultado. Validar significa você verificar, revisar o conteúdo, verificar a autenticidade, né? O A ali seria o confirmar a precisão das informações. Você vai verificar se aquilo é legal, né? Se você tem, se aquele conteúdo é legal, qual que é o impacto daquele resultado, decidir se você vai seguir em frente com aquele resultado ou não, por exemplo. E é importante sempre atribuir, né? Declarar o uso de IA. Mas por que isso? É porque, mesmo que você utilize a IA para adaptar alguma coisa, muitas vezes, essa IA, se você pegar uma ideia que foi criada de um IA, se você não declarar isso, primeiro que é algo que não é seu, por exemplo. Segundo, que é algo criado por IA. E aí, como eu falei para vocês, a coleta de informações é gerada muitas vezes por raspagem de informação, por mineração de dados. Essa informação ela vai voltar para a IA. E aí que acontece? A inteligência artificial ela aprende com ela mesma. Isso vai criar uma bola, né, de neve, digamos assim, e pode colapsar. Então, chega um momento que ela não tem informações mais novas para seguir. Ela vai aprender com ela mesma. E por isso que muitas redes sociais hoje colocam assim, declaro de uso de IA. E aquela declaração de uso de IA significa que ele não vai utilizar aquela informação para gerar ou para enviar para a alimentação da inteligência artificial daquela rede social, por exemplo. Então, essa atribuição é bem relevante, tá? E responsabilidade, obviamente, né? A gente tem que usar a IA de forma ética. Eu falei ali sobre alguns contextos éticos antes de apresentar isso. Né? Então, você pode utilizar a IA de uma maneira ética, sempre levando em consideração todas essas informações que a gente mencionou. Então, usando esses acrósticos, criar e validar, basicamente a gente consegue gerar informações interessantes, não só informações textuais, mas também a questão do prompt criar a partir de uma geração de vídeo, de imagem, de um plano de aula, também é muito relevante. E você pode baixar essa informação aqui que eu criei, né, a partir desse QR Code também, você pode fazer o download. Tem mais informações explicando isso nesse QR Code, você pode baixar ali, é um PDF com essas informações, tá? Uma outra coisa interessante, uma vez que você agora consegue perceber que existem recursos próprios para você utilizar em sua sala de aula, você pode utilizar essa regra de criar e validar. Então, qual que seria, como eu posso adaptar, então, as minhas informações, né, ou os meus ensinos em sala de aula, de fato, né? Então, como é que eu posso utilizar IA em um contexto de ensino-aprendizado para a minha sala de aula? Então, eu criei aqui esse fluxograma só para a gente tentar entender um pouquinho. Qual que é o problema básico ali de uma turma, por exemplo? Muitos alunos eles estão focados no que você está apresentando, outros não. E esses outros não, muitas vezes ficam desmotivados. E até mesmo aqueles que parecem estar focados, muitas vezes, né, eles podem ficar também desmotivados com algum exercício, com algum tipo de atividade específica que você vai passar ali naquela sala de aula. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, né? Se você tem ali um objetivo claro, né, do que você quer, né, na sua atividade, se você tem, você pode definir um contexto específico e pedir para gerar informações específicas para você gerar suas atividades. Mas se você não tem, qual que é a ideia? Você pode definir um tema geral da disciplina, por exemplo. Você pode... eu gostaria de criar uma atividade na área de matemática, por exemplo, se você está dando ali álgebra, por exemplo, você vai poder pegar um contexto ali daquela álgebra e poder descrever esse contexto e elaborar um prompt de inteligência artificial para gerar sugestões para você com atividades relacionadas naquele contexto. Se aquela sugestão for validada, desculpe, então você pode definir agora um contexto específico para que você possa aplicar aquela atividade. Mas como assim?
né? Você pode elaborar um prompt específico, né, do que os alunos gostam, por exemplo, e gerar atividades ali, bem motivadas, para que eles possam utilizar. Eu criei aqui dois exemplos para vocês entenderem, tá? Imagine que você tem uma turma de alunos. Essa turma de alunos, né, sei lá, está ali na 7ª série, por exemplo, tá? E aí, esses alunos, eles gostam de dorama, por exemplo. Imaginei que todos os alunos, tem uma maioria ali que gosta de dorama, um grupo específico gosta de dorama, estão falando de dorama, tá lá em alta esse assunto especificamente e tal. E aí, o que você pode fazer? Você pode criar um prompt, tá, para gerar informação, tá, por exemplo, uma atividade voltada para o que os alunos estão falando naquele momento. Por exemplo, coloquei ali, cria um exercício de matemática com o tema dorama, né? Aí você coloca um contexto. 2 jovens apaixonados estão em uma praça quadrada ali de lados de 200 metros, por exemplo, né? Eles se encontram em cantos opostos, nas coordenadas, eu dei uma coordenada específica aqui, e aí a pergunta, né? Qual que é a distância, né, que cada um deve percorrer até o centro da praça, e usa o teorema de Pitágoras ali para calcular a distância. E aí, a IA, ela gera para a gente um contexto específico, né? Ela coloca ali a matemática do destino, por exemplo. Isso aqui foi gerado por IA, tá? Eu criei o prompt e o conteúdo aqui foi gerado por IA. A matemática do destino. Então o aluno vai ler lá, em uma tarde de outono em Seul, né? Jin-hoon, né? Yu-ju, né? Jovens apaixonados decidiram se encontrar em um jardim no centro de uma praça quadrada de 200 metros, ao lado de 200 metros de lado. Aí, Ji-Hu está no ponto 00 e o Yun-Ju, né, está no ponto 200, por exemplo, dos cantos opostos. Aí, qual que é a sua missão? Calcular a menor distância que cada um precisará caminhar até o centro da praça utilizando o teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal. Aí, qual que é a distância né, que os dois personagens ali eles devem percorrer até o centro da praça? Você pode até criar um contexto, um storytelling muito maior. Por exemplo, qual que é a sua missão? É unir o casal, tá? Você vai ser um cupido, enfim, etc. Você pode pedir para a IA descrever mais, deixar mais detalhado. Aí você fala, mas por que isso? Porque qual que é a ideia disso aqui tudo? Se você pegar apenas e falar assim, tem um quadrado 200, né, você precisa de identificar o ponto A e o ponto B, eles têm que ir até o centro, qual que é a menor distância. Parece que não tem digamos assim, uma espécie de meta, objetivo específico para alguns alunos, né? Pode ser uma bobeira para nós aqui, né, muitas vezes, mas para alguns alunos isso pode gerar uma certa motivação. Outro exemplo, né, que eu coloquei aqui é uma espécie de saga da sustentabilidade da galáxia. Aí eu criei um prompt que era mais voltado para geografia. Aí eu coloquei lá, sugira atividades temáticas do Star Wars, né, sobre impactos ambientais. Isso aí eu pedi para sugerir uma atividade. Perceba que eu nem descrevi a atividade como no anterior. Eu não sabia muito bem o que eu queria falar aqui. Só descrevi, sugira uma atividade temática de Star Wars sobre impactos ambientais e conservação para os alunos do 7º ano do ensino fundamental, onde a aliança ela enfrenta problemas ambientais como desmatamento e poluição semelhantes ao do Brasil. Propõe uma missão para os alunos e inclua 2 perguntas relacionadas ao tema. E aí, foi gerado isso para mim. A saga da sustentabilidade em nossa galáxia. Você perceba que cada vez que você vai gerar, vai ter exercícios diferentes. Você pode adaptar os exercícios, aquela questão de validar o prompt, né? Você vai adaptando ele. Pode ir melhorando cada vez mais. Em um planeta da galáxia do Star Wars, né, a Aliança enfrenta grandes desafios para proteger os recursos naturais de Avin, né, 4, que sofrem impactos ambientais semelhantes ao do Brasil, como desmatamento, poluição e perda de biodiversidade. Qual que é a missão? Como membro da Aliança, analise os impactos ambientais em sua comunidade e compare com as unidades de conservação do Brasil. Sugira soluções para preservar os recursos naturais para o futuro. As perguntas para resolução seriam: quais os impactos ambientais você percebe em sua comunidade escolar? Cite 2 exemplos de seus efeitos. Compare a unidade de conservação no local com a unidade de outra região do Brasil e quais são as semelhanças e diferenças. Perceba, é só colocar um contexto, um storytelling. Então, isso aqui é um tipo de forma de você levar para a sala de aula de uma maneira adaptada. Eu já vi outros exemplos muito interessantes para motivar alunos também. Às vezes eles ficam desmotivados, né? Como é que eu vou ser um médico no futuro? Né? Meu desejo, meu sonho é ser um médico, por exemplo.
E aí é uma criança, muitas vezes, que tem pouco recurso. Aí eu vi uma professora que ela basicamente pegou todas as fotos das crianças e, com o sonho deles, falou: o que você gostaria de ser? Eu queria ser um engenheiro, queria ser um médico, queria ser um dentista, queria ser sei lá, um bancário. Ela foi criando imagens com o rosto daquelas crianças naquela profissão. E aí ela foi entregando, assim, eu vi um vídeo, ela foi entregando para cada uma daquelas crianças, e aquelas crianças, elas ficavam com os olhos brilhando, porque elas se viam no futuro. Ou seja, são atividades que a IA ela pode proporcionar, assim, que pode mudar muita coisa. Você vai pegar, por exemplo, e adaptar uma geografia para o contexto de uma pessoa que gosta, basicamente, de uma série de Star Wars. Você vai adaptar, por exemplo, a ciência para o contexto de uma pessoa que gosta de ensino religioso. Você vai adaptar, por exemplo, a física para o conceito de uma pessoa que gosta de educação física, né? Ou uma pessoa que gosta de matemática, de português. Como é que eu posso adaptar uma determinada atividade para alguém que não tem interesse naquela atividade? Então, a IA ela pode gerar esses contextos, né? Uma vez que, por exemplo, pode estar rolando ali uma trend específica no TikTok, né, na internet, de uma maneira mais específica, basicamente a gente consegue pegar essa trend basicamente e trazer para a sala de aula e criar novas coisas, tá? Enfim, qual que é o futuro da escola em si? O que eu percebo? A educação ela evolui. E aí, para mim, a educação ela evolui e a tecnologia ela torna o aprendizado muito mais acessível, né? A tecnologia ela não veio para substituir o professor, ela veio basicamente para nos apoiar, para aprimorar as coisas. O futuro, para mim, inclusive, né, eu que trabalho com Extended Reality, né, que é realidade estendida, com realidade virtual e aumentada e mista, basicamente, para mim, é a fusão dessas duas áreas, que já tem muita coisa já, no qual eu posso, por exemplo, utilizar a inteligência artificial aplicada a conceitos ali de ambientes imersivos e levar os nossos alunos para outros patamares, outros mundos, fazer, por exemplo, excursões com ele em outras partes do mundo, criar, por exemplo, tecnologias que facilitam a interação, o modelo ali de interação tridimensional, trazer, por exemplo, conceitos abstratos para o mundo real. Isso, para mim, é um futuro da educação, no qual isso vai estar adaptado, inclusive, com a inteligência artificial para apoiar toda a questão do ensino. Para mim, a inteligência artificial com Extended Reality, né, os estudantes eles não vão apenas aprender ali um conceito específico, eles vão vivenciar um conhecimento muito mais apropriado, muito mais efetivo. Além disso, né, nós precisamos pensar o seguinte, ó, qual que é o primeiro passo de tudo isso? O primeiro passo é, basicamente, a gente capacitar, né, os usuários, tanto os docentes quanto os alunos, para utilizar essas tecnologias de uma maneira ética, para que ela possa utilizar essa tecnologia de uma forma mais efetiva. Além disso, a inteligência artificial, para mim, ela é uma ferramenta valiosa para o professor. Ela vai ampliar o nosso potencial, ela vai aumentar o tempo disponível que a gente tem para ensinar. Ela vai vir aqui para nós como um complemento e não um substituto em si. Eu não vejo a inteligência artificial substituir, por exemplo, pessoas, mas talvez aquelas pessoas que não saibam usar a inteligência artificial, talvez sim elas serão substituídas, infelizmente. Mas a IA é uma ferramenta muito apropriada nesse sentido. Eu queria fechar rapidamente, né, nesse contexto e deixar mais uma vez o meu contato aí, se vocês tiverem algum interesse, é só entrar aqui no meu QR Code ou então entrar ali nas minhas redes sociais, no LinkedIn, só procurar ali por Ezequiel Zorzal, no Instagram também. Eu sempre tento publicar alguma coisa ali voltada para a educação, né, tanto na parte de inteligência artificial, quanto também na parte de Extended Reality. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu estou aberto agora a perguntas aí. Obrigado. Senhor Ezequiel, mais uma vez, em nome da comissão organizadora da SBPE, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a brilhante palestra, foi muito enriquecedora, tá? Com todos os aspectos aí. Eu trabalho também com IA, mas na parte de modelagem, não na parte de educação. Acho que é um caminho realmente bem grande isso aí. Mas dentre algumas perguntas, a gente infelizmente está com um tempo limitado, né? Que foram feitas, e aí deixando contato para que possam realizar essas perguntas, depois de forma pessoal, ou tentar um contato direto com o professor Ezequiel. As pessoas estão comentando mais aqui sobre a questão em que parte do ensino isso gera mais impacto, né?
Você acha que esse impacto vai ser maior na parte do ensino infantil, né, na parte do ensino mais básico, ou na fase profissionalizante, por assim dizer? Tá, eu vou dar 2 exemplos, assim. Eu acho que o impacto maior pode ser sim na parte mais infantil e fundamental, na educação fundamental e médio. No entanto, eu uso alguns conceitos que eu acabei aplicando aqui na parte do ensino superior também. E eu percebi que quando eu aplico esses conceitos em cursos que são interdisciplinares, eu percebi que existe muito mais envolvimento de alunos que talvez não eram tão voltados para a parte da computação. Então, por exemplo, eu dou uma disciplina que chama LP, né, que é a linguagem de programação, que é uma disciplina base para esse curso que eu mencionei para vocês anteriormente, que é interdisciplinar. E é uma disciplina que prende muito alunos ali, porque os alunos muitas vezes entram na faculdade, eles não têm muito interesse na parte de computação. Eles querem mais voltar ali para a parte de biomédica, enfim. Só que tem essa disciplina que é obrigatória. E quando eu pego esses alunos, eu tento adaptar para o conceito deles. Então, a primeira coisa que eu faço em sala de aula é: olha só, qual que é o interesse de vocês aqui? Ah, eu gostaria de da parte biomédica, agora não sei o quê. Aí o que eu faço? Eu tento criar exercícios voltados para a área deles. Eu, assim, imagina no futuro, né, você está ali fazendo algum tipo de aplicação, papapá, e aí eu tento criar esse tipo de exercício. Aí eles conseguem vivenciar aquilo, tá? E executar. Pode ser que não seja tão impactante como para uma criança, quando você coloca um contexto de filmes, de desenho animado, de séries, né, etc. e tal, para o ensino fundamental, por exemplo, e ensino médio, mas para o ensino superior eu já vi também que pode gerar um resultado positivo. Ah, legal, professor. Novamente, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na SBPEA e, mais uma vez, agradecer pela sua disposição, pelo seu tempo que está conosco aqui novamente. Agradecer a Eu que todos que agradeço, Fabrício. participaram de forma virtual e dizer que o nosso conteúdo continua durante hoje e amanhã ainda, né? Com mais palestras, com mais a exibição de trabalhos. Desejo a todos aí um ótimo seminário. Obrigado a todos. Um abraço, pessoal.